ao Pode Conta! Ô, fiscal, bate palma aí, fiscal. Estou aqui hoje na presença do ilustríssimo Christian Reis da Silva, meus amigos. Ó, hoje promete, vai ser demais. A gente tá aqui, ele tá nervoso, né, na entrevista. Quero fazer pergunta polêmica, perguntas bem pesadas, brincadeira, mas queria pedir para você já deixar seu like, compartilhar esse vídeo, né, com alguém, manda para alguém, deixa um like, deixa um comentário também aí. E é isso, o Pode Contas está onde mais? Vamos lá pro nosso segundo episódio. Se não assistiu o primeiro, depois que acabar esse, entra no nosso canal do YouTube. E, aliás, deixar aqui rapidinho antes da gente começar, nosso canal do YouTube tá aí, tem muito conteúdo para vocês, conteúdo explicativo, tem muita coisa no nosso canal do YouTube, então vale a pena você entrar, conferir nossos conteúdos, porque tem muita coisa boa. Dito isso, Christian Reis, por favor, para quem não te conhece, se apresente, me fale aí, tá nervoso, pode contas, como é que tá seu coração? Coração tá mil. Prazer, meu nome é Christian, sou o CEO e fundador da Contas Contabilidade. E hoje a nossa ideia é falar um pouco aí da nossa história, falar algumas coisas que eu não sei ainda quais são as perguntas, mas estou preparado. Vamos nessa. Primeiro eu queria, antes de tudo, né, saber sua história de vida, assim. Quero também ouvir histórias, assim, histórias engraçadas ali de sua vida, coisas que talvez você nunca contou pra ninguém ali da história, tanto de vida como também profissional e tal. Queria que, enfim, vamos conforme a gente vai conversando, a gente vai aqui abrindo o leque pras coisas. Primeiro você conta sua história aí um pouco, pra quem não conhece. Vamos nessa. Retrospectiva Christian. Eu sou de Quijingue, né? Quijingue, Bahia, fica a 330 quilômetros aqui de Camaçari. Eu hoje tenho 32 anos de vida, né? Você papai. Aê! Fiscal, fala fiscal! E eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Minha mãe, ela é professora, Zelita, meu pai, ele trabalhava na prefeitura. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar. Minha mãe, quando eu tinha 12 anos mais ou menos, ela me colocou para eu vender doces, né? Na janela do meu quarto, lá na minha casa. Já começou a empreender ali. Já comecei a empreender. E passado ali alguns períodos, alguns meses, ela viu que estava dando certo o negócio. E aí ela fez um depósito do lado da minha casa. Sim. E aí a gente foi lá e fez ela, na verdade, foi lá e fez um mercado, né? Um mini mercado. A gente morava num bairro, quase próximo ao centro, que é cidade pequena. E aí com isso eu comecei a ser vendedor, a ser comprador, a ser negociador, a ser tudo lá nesse mini mercado, onde a gente comprava, só pra você ter ideia, em outro mercado para poder revender lá, né? Porque a gente sem empresa, de menor, que se tivesse uma fiscalização, o conselho tutelar iria falar com minha mãe ali que eu não podia, né? Que era pequeno ainda, era novo na verdade. É quantos anos? 12 anos. 12 anos. E aí nisso comecei a empreender, né, através do investimento ali de minha mãe. E passado alguns anos, meu pai, ele sempre colocou seus filhos para poder trabalhar nos negócios dele. Então ele tem até hoje lá um hotel. Em Quijingue. Isso, lá em Quijingue. Então, na medida que era como se fosse uma escadinha. Minha filha, minha irmã mais velha. Manda um abraço pra ela, pô. Alô, Dejadna. Minha irmã mais velha foi a primeira, né? Depois vem a segunda, que é Zaira. Aí como era que saía? Saía para ir para outro trabalho, né? Minha irmã foi lá e passou pro concurso da prefeitura. Ela foi para a prefeitura. Aí minha irmã, a outra, entrou. Depois ela saiu, viajou para São Paulo. Aí veio meu irmão Paulo. Aí trabalhou. E aí, por fim, quando Paulo saiu para estudar, foi o primeiro da família que saiu para estudar em Feira de Santana, fazer cursinho. Eu entrei lá, né? E aí nisso fiquei lá, acho que uns 2, 3 anos, até se formar. E seu pai tratava você como um funcionário mesmo ou tem alguma regalia porque você era filho? Como Então, é que era o tratamento? Na verdade, na época, eu não sabia os motivos, mas eu achava meu pai péssimo, velho. É meu? Porque ele me cobrava bem mais do que os funcionários. Cobrava o dobro. Então quando por exemplo, eu atrasava por algum motivo, ele me dava suspensão.
Teve um. Só pra você ter ideia, eu trabalhava de segunda a sexta. E aí precisou de alguém pra trabalhar aos domingos também, né? Sim. E aí ele pagava por fora. Falou, opa, papai, me joga aí pra poder receber esse valor. E aí teve um domingo que eu cheguei atrasado, né? E aí nisso ele falou, não, vai pra casa descansar que aqui não dá pra você não. Eita, é meu, ué. Seu pai te demitiu. Meu pai me demitiu. E aí nisso eu fiquei lá em casa, fiquei 1, 2, 3 dias esperando ele ir lá falar comigo, né? Pra eu poder voltar. Sim. Aí ele me deu um gelo. Foi E aí meu, depois eu retornei. E aí foram as lições de vida, mas né? olha, você aprendeu bastante, né? E isso aprendi a cumprir, né? Os horários e ter as responsabilidades. E começar a entender que as regalias de filho não poderiam ser misturadas com um colaborador, né? Com funcionário. Sim. Então, o colaborador que chegava quando eu iria sair, ele poderia atrasar. Mas quando era para eu chegar para o colaborador sair, eu não poderia atrasar. Sim. Então ele era muito, ele pegava muito no pé e ele era muito crítico quanto a isso. E eu não entendia. E aí depois, com o passar do tempo, dos anos, na verdade, hoje eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez, seu José Djalma. Aê, José Djalma. Muito grato pelos ensinamentos, né? E não foi só comigo, ele fez isso com todos os seus filhos. E aí onde eu comecei a perceber como era que hoje, né? Como é que a gente tem que tratar e separar nossos filhos dos nossos colaboradores, né? A gente tem que realmente cobrar mais e dar exemplo, porque... Você chegou a perguntar pra ele depois? Tipo assim, pô, pai, qual foi? Esse é meu pai? Ou não? Não, porque se eu perguntasse na época, ele ia me dar outra suspensão, né? Então não perguntava na época, perguntei depois, quando tudo se passou. Sim. E aí ele falou, não, era pra você aprender como é a vida lá fora, né? Eu não sei se ele fazia intencional ou não, sei que ele tratava dessa forma e graças a Deus, hoje, tanto eu como meus irmãos, todo mundo do bem, né? Não foi por esse tratamento que a gente ficou aleijado, que a gente colocou na justiça e nada, né? E sua infância, como é que era Christian, o pequeno Christianzinho aqui, o que você fazia da vida? O que você mais gostava de brincar e tal? Então lá na minha rua, né, na rua Manuel Fidelis, que era que a gente fazia? A gente tinha as outras crianças e a gente brincava de pega-pega, né, de polícia e ladrão. Então a gente se reunia ali à noite para poder fazer as brincadeiras. Não podia brigar. Não podia brigar. Porque se brigasse quando chegasse em casa era outra pisa, né? Mas a minha infância foi na minha rua mesmo. Mas aí foi um menino de boa, nunca deu muito trabalho pros seus pais não, né? Ou você já deu trabalho? Não, eu sempre fui tranquilo. Amém. Né? Sempre fui tranquilo e também teve uma época que quando eu tava no mercado, antes de ir pro hotel, quando eu tava no mercado, meu primo Dinei, ele tinha uma lan house, né? Um videogame, na verdade. E aí eu ficava no mercado pela manhã, até meio-dia, estudava à tarde, e à noite eu pedi um emprego pra ele, pra tomar conta lá do videogame. Você já queria já? E cá, rapaz, você fazia com esse dinheiro? Era pouco. Era pouco, né? Era mais pouco, ou menos quanto assim? Meu pai, só pra você ter uma ideia, quando eu trabalhava lá, era o valor de R$125 por na mês. época, por mês. E aí o que foi que aconteceu? Lá não tinha computador no hotel. Sim. E eu tinha um desejo de ter um computador pra poder entrar nas redes sociais, né? Fazer trabalho. Que rede social, velho? Que ano foi isso? Que rede social? Então aí já foi em 2008, 2009. Ixi, tu era pequeno nessa época ainda? Era pequeno eu sou novo, eu sou novo. 2000. Não, aí eu não era. Aí eu já tava. Não, já era mais velho. Aí eu já tinha os seus 15, 16 anos. Sim. E aí eu quero que eu fazia. O que foi que eu fiz? Eu pedi pro meu cunhado ele entrar na internet e ver qual era o valor de um notebook. Sim. E aí aquele notebook era R$1.000 e poucos. Sei que parcelava. A gente parcelou em 100 vezes de R$100. Eita, bom. E aí o meu salário ia
pra pagar o notebook, né? E aí sobrava R$ 25, que eu recebia 125, sobrava R$ 25. Pra biscoito, essas coisas. Pra curtir o final de semana, que era só um sábado, né? Sendo que eu trabalhava no domingo. Sim. Mas minha infância ela foi bem tranquila, eu sempre trabalhei, na verdade. E trabalhava não por obrigação, porque graças a Deus a gente não precisava, né? Eu, na verdade, não precisava, porque tinha alimentação e tudo. Mas não sei, por querer mesmo, né? O motivo eu não sei, mas por querer. E uma coisa que eu percebo de interior, assim, é que um exemplo assim, eu fui numa cidade há um tempo atrás chamada Itiúba. E aí eu vivi uma experiência lá muito incrível, que foi o seguinte: aqui em Camaçari, né? Não é uma cidade tão moderna, capital, mas é uma cidade que dá oportunidade. Tipo assim, o jovem, se ele quiser ser dentista, advogado, ele consegue aqui. Sim, tem oportunidade, né? De estudo. Aí quando eu cheguei lá no interior, nesse Itiúba, aí uma menina de 14 anos falou assim: pô, eu quero casar. Aí eu falei: como assim você quer casar? Não, eu quero casar. E aí eu fiquei em choque com ela, né? Que não é normal pra mim, né? E aí um cara falou: pô, Pedro, aqui o auge da vida de uma pessoa ou é trabalhar no açougue ou é prefeitura. O auge. Exato. Não tem muito essa coisa de sonhar e tal, spam. E você falou aí, né, de sua irmã e tal, tipo assim, é muito isso mesmo, no interior. Infelizmente, quem mora no interior tem... não é que seu sonho é limitado, mas questões profissionalmente falando, é limitado. É isso ou não? Tô viajando. Na verdade, a fonte de renda em interiores, principalmente quando é sertão, que é o nosso, no caso, é prefeitura, né? A principal fonte de renda. Quando atrasa, o comércio local, ele fica inadimplente. Sim. E a questão da agricultura. Então, lá, antigamente, tinha muito plantio de milho, feijão, e tinha as datas certas, né? Para você poder plantar e colher. Sim. E aí movimentava a economia da cidade. Hoje a gente não tem mais isso, né? Porque... lá, qual é o forte lá? Então a gente não tem mais isso porque pela loucura do nosso clima, hoje a gente não tem mais a data de plantar nem a data de colher. Sim. Então quando antes o pessoal mais velho olhava assim e falava: hoje vai chover, e chovia. Hoje não, a gente fala: vai chover e não chove. Sim. Então hoje não tem mais isso. Então quando alguém vai lá que planta, é uma aventura. Né? Pode dar certo, como pode não. Mas a principal fonte de renda realmente é prefeitura, né? A gente não tem uma indústria lá, a gente não tem uma outra fonte de renda, se falar, que seja realmente a principal. Sim. Então é a prefeitura, você tá certo, né? E aí os comércios locais, só que todos os comércios locais, os clientes dependem da prefeitura, porque o cliente trabalha na prefeitura, então se a prefeitura não pagar, o que é que vai acontecer? O comércio não vai vender. É bem limitado mesmo, assim, né? É bem limitado. A questão que eu ia falar por isso, diante desse cenário, muitos sonhos são enterrados, eu imagino, né? Muita gente com potencial enorme de conquistar o mundo é enterrado ali por, infelizmente, a geografia que vive não permitir horizontes maiores. E você, do nada, veio parar em Camaçari. Você é um sonho que foi desenterrado, né? A gente pode dizer isso. Como é que foi isso? Christian parar aqui em Camaçari. Que lógica foi essa? Sair de Quijingue e tal pra... Na verdade, eu vou desencontrar você, né? Eu não tenho esse pensamento. O que é que eu penso? Se você tem um desejo, você é correr atrás. Né? Independente se você nasceu na zona rural, na cidade pequena, seja lá onde for, é você correr atrás. E aí Paulo, meu irmão, ele foi o primeiro a sair lá de Quijingue como meu irmão, da família, para poder estudar. E aí ele foi para a Feira de Santana, fez cursinho. E quando eu me formei, né, no ensino fundamental, falei: eu quero estudar também. E assim, eu quero estudar de graça. Eu tinha isso ainda. Paulo, ele estava já na faculdade, fazendo ciências contábeis aqui, em Camaçari, na UNEB. Eu falei: eu quero estudar de graça. Mas Paulo saiu de feira pra UNEB? Isso. Ele saiu de Quijingue e foi pra Feira de Santana fazer cursinho. Quando ele estudava aqui na UNEB, ele morava aqui já, né? Ele já morava aqui. Então a trajetória foi sair de Quijingue, ir pra Feira de Santana pra fazer cursinho, porque o estudo era limitado. A gente não tinha... o estudo de interior não é a mesma coisa do estudo de uma cidade grande. Isso. A gente ia pra Feira de Santana pra fazer cursinho. E aí de Feira de Santana, pra onde passasse ia.
Então eu queria estudar de graça sem saber o que era que realmente eu queria. Sim. E o que foi que aconteceu? Eu fiquei lá 2 anos, eu fui pra lá em 2009 e fazendo cursinho pra todo tipo de vestibular eu tava fazendo, pra universidade gratuita, né? Então, só você ter ideia, eu fiz vestibular pra agronomia, Agronomia. eu fiz vestibular pra ir lá pra o Acre, né, pra Acre. Manaus. Isso, Vai fazer pra... o que lá, pai? Se passasse, eu ia, né? Ah, você não sabia nem pra que era. Não, eu fui pra agronomia, foi pra lá. Ah, sim. Foi pra lá. Então, eu fiz pra administração. Então, eu rodei a Bahia, né? Eu fui pra Jiquié pra fazer vestibular. Em Feira de Santana ali Também, ué. tentando. Você ficou assim, começou a viajar um cara, foi? Pra poder fazer vestibular. E aí foi quando logo surgiu o SISU, né? Ali o ProUni. Sim. E você fazia o Enem. E aí com sua nota você poderia designar pra onde era que você poderia optar. Sim. Aí foi quando eu coloquei pra Manaus. Eu falei, se passa pra Manaus eu vou. Só que aí não deu certo. Aí eu fiquei 2 anos. Fiquei 1 ano, não consegui. No segundo ano, nessas tentativas, aí eu fiz aqui pra Camaçari, pra Ciências Contábeis, na UNEB. Em 2010, isso. Aí foi quando eu tive o resultado positivo. E nessa mesma época eu passei pra farmácia, na UFBA, né? Ué? Aí eu falei, agora, o que é que eu vou cursar? Como o meu irmão, ele já morava aqui em Camaçari, então, tipo, já tinha lugar pra dormir, já tinha comida, já tinha a cozinha, lugar pra filar boia, né? pra filar boia. A Ciências Contábeis, ela começava no primeiro semestre, 2011.1, e farmácia começava 2011.2. Falei, eu tenho 1 mês para poder ver se eu vou me identificar em Ciências Contábeis ou não. Se não me identificar, eu vou para Salvador para fazer farmácia, né? Então, tipo, nada a ver, né? Ciências Contábeis e farmácia. Então, assim, você não tinha um... Ah, eu quero ser isso. Eu queria estudar de graça. E estudar, eu quero vencer na vida. Seja como for, eu quero vencer na vida. Isso, sem saber o que era que eu iria ser. Doideira. Eu queria estudar de graça. E você é um cara desapegado, assim, com o negócio de... Você tem gente que, não vou viajar não, porque minha família, não sei o quê, tal. Você não, você sempre foi desapegado a Manaus. Se for precisar Manaus, eu vou pra Manaus. Se for preciso, eu vou. Como até hoje. Se for preciso pra ir pra algum canto, Você vai, a gente vai aí e vê o que é que a gente vai então conseguir. no caso, Camaçari pra você e pra Paulo, não foi uma parada que... Geralmente é assim, né? Ah, tem um parente que mora lá já e vou. Não. Tipo, vocês vieram mais quando a faculdade da UNEB. Exatamente. Exclusivamente por causa da faculdade. Então não tinha nenhum parente, nada. Não, aí eu até costumo falar que Paulo foi quem abriu as portas, né? Sim. Ele veio e derrubou as barreiras. Quando eu cheguei já tava tudo tranquilo, né? E aí ele foi lá, ele já conhecia o pessoal que vinha de fora também para estudar, então foi mais fácil eu chegar porque eu tinha aquela referência que era ele. Então eu falei, não, quando passou o primeiro semestre, que era para tomar a decisão, eu falei, não, vou continuar aqui em Camaçari, eu vou fazer Ciências Contábeis. Sim. E aí nisso eu trilhei e segui nos passos dele, né? Que ele fala, se eu não me engano, o primeiro estágio dele foi no quinto semestre. No quinto ou no sexto. Ele fala, não, eu vou me dedicar aos estudos para depois começar a estagiar. E a mesma coisa eu fiz, né? Então, passado ali 6 semestres mais ou menos, não, 4 semestres, eu comecei a fazer um estágio, foi por indicação, comecei a fazer um estágio, que eu achei uma vaga, aí 1 mês ele me indicou para trabalhar na Fixar. A Fixar é uma indústria de parafuso aqui em Camaçari mesmo. Ainda existe ainda? Existe. E aí nisso eu entrei lá, já era efetivo, eu falei, opa, o salário já é maior, né? E aí eu comecei... Foi a primeira vez ali então que você ganhou um salário real, assim? Foi a primeira vez que eu fui registrado, né? Foi a primeira vez. Eu fiquei 1 mês como estagiário no escritório contábil. E aí nisso já fui pra indústria, já fui como efetivo. Mas setor contábil, setor de contabilidade mesmo? Era faturamento. Que também tem a ver. Ou não? Tem a ver. Não é muito ligado, né? Mas tipo, quando a gente fala faturamento é emitir nota. Sim. Vinham os pedidos, emitia a nota, liberava ali para o pessoal da logística liberar o material, os caminhoneiros, né? E aí nisso, quando eu olhava, não tinha mais para onde crescer lá, né? Porque era muito departamentalizado e daquela minha função que eu tava,
poderia ser contador. Mas eu tava, nessa época, quinto semestre, mais ou menos. Tava muito recente. Aí eu falei, vou procurar outra oportunidade, né? Eu quis implantar lá, fazer um estudo, eles não aceitaram, até porque também eu era novo, não sei se foi por causa de confiança, né? Chegou. Aí eu pedi aumento, fui recusado. Rapaz. Falei, porra, velho, vou ter que procurar um... Você foi há quanto tempo? Fiquei um ano. Um ano. Fiquei um ano. Aí você chegou já querendo, já tá. Eu tava mostrando serviço, né? Eu costumo falar que não é o tempo que vai falar o salário que você vai receber, né? É o que você tá fazendo ali, o que Sim. você quer implantar, o que você quer fazer, o que você quer trazer de novo. E aí, passado-se um ano, eu fui pra Britânia. A Britânia, que aí eu também já fui para trabalhar no setor fiscal, só que como indústria. E lá também eu fiquei um ano. Até quando ela fechou. E quando ela fechou, restaram-se 3 pessoas. Eu do departamento fiscal, que quem ia emitir a nota fiscal para poder finalizar ali o galpão, né? Para poder mandar os equipamentos lá Pra Curitiba, né? para Curitiba. O gerente geral e o gerente de logística. E a gente ficou, porém a minha proposta era já para ficar no home office. E eles já iam entregar o galpão. No então caso, não ia gostaram do ficar seu lá. trabalho. Queriam até você mais tempo. Isso, mas só que era por tempo limitado, né? E quando finalizar as operações, eles iriam me demitir. E nisso a gente já sabia, até porque tinha finalizado a operação, né? Aqui em Camaçari. E aí eu fiquei em home office, mas eu não fui pra casa. Que aí eu já falei, o que é que eu vou fazer quando eu for demitido? E aí foi quando veio um start, nós 3 conversando, os que tinham restado, falou, velho, vamos montar o que a gente sabe. Aí a gente falou, vamos dividir, como a gente não tem muito recurso, né? Vamos dividir ali os custos, as despesas. Aí eu falei, eu tô estudando contabilidade, então se eu for é pra área contábil, eu vou abrir um escritório de contabilidade. Não era nem formado ainda. Isso em 2015. Aí o da logística falou, vou abrir uma empresa de carga e descarga. E o gerente, como ele tinha dinheiro, era mais dinheirado, ele falou, vou emprestar dinheiro. Eu falei, porra. Falei, qualquer coisa já vai começar emprestando pra nós, né? Que a gente não tem. E aí nisso, a gente saiu rodando aqui no centro de Camaçari, encontrou uma sala, ia pagar R$500 no aluguel. E condomínio, água, eu sei que no final ali ficava uns 200 e pouco pra cada, né? Falei, vou meter as caras aí, até porque eu não sei até que dia que eu vou estar registrado, né? Vou estar de home office. E não demorou muito, foi questão de um mês mais ou menos. Eles me desligaram. Né? Aí eu falei, pô, agora eu tenho o período do seguro-desemprego, que é o que vai me manter e é o período que eu vou precisar conquistar meus clientes. Só que aí vem as críticas, né? Como eu era novo. Tinha quantos anos? Em 2015, hoje eu tenho 32 anos, 2024, né? 9 anos. 32 né? E 23 anos. 23. Eu tinha 23 anos. E aí vinha muitas críticas e opiniões negativas, né? Você lembra de algum assim que você ouviu que doeu bastante? Então, na verdade, não chegava até a mim. Porque às vezes é aqueles comentários, como hoje, quando quer dar uma sugestão, uma opinião, muitas das vezes fica falando por trás e não chega até a pessoa. Quando ia falar, não, apoio e tal, mas por trás falava, ele tá doido, né? Ele, de vez de procurar um outro trabalho para poder ter a fonte de renda dele, ele quer colocar escritório, até porque, tipo, eu só tinha estagiado 1 ano no escritório de contabilidade, eu não sabia. E era novo também, então... Todo o cenário era para que você não desse certo, né? Era, exatamente. Mas isso te abalou? Cara, eu tenho uma mente muito fechada para quando eu determino alguma coisa para mim mesmo. Então, independente o que iriam falar, eu iria fazer. Aí eu, na época, já tava com Jamile, né? Comentei com ela, se for o que você quer, vá. Não vou nem falar que sim nem que não, vá. E eu conversei com o Paulo, a gente já dividia a casa, né? Eu falei, Paulo,
você tá vendo a situação aí, eu vou pro escritório, vou empreender, vou tentar, mas se não der certo aí, cara. Aí ele falou, cara, vá lá, as contas aqui eu pago, né? E alimentação, se for necessário, você não vai morrer de fome. Eu falei, ó, já tem onde dormir, onde morar e Sim. comida, então vamos pra cima. E aí nisso eu liguei pro meu pai, minha mãe, né? Alguns apoiaram, outros falavam, rapaz, você que sabe. Então sempre deixando a dúvida, a decisão pra mim, né? Você consulta muito sua família, né, cara? Eu gosto. Até porque se der errado, É quem vai estar com você, né? mas graças a Deus até hoje nunca deu errado, né? Amém. As Nem minhas vai dar. decisões. Mas é aquela situação, nesse momento, foi o consultar só pra escutar o que era que cada um iria falar. Mas eu já tava com minha decisão formada, Sim. né? Eu falei, se falar ok, vamos junto. Se não, eu vou do mesmo jeito. E aí a gente iniciou lá no escritório, mas não tinha cliente, até porque como eu não conhecia empresário aqui em Camaçarinado, eu era estudante, E né? 23 anos, menino novo. Isso. E aí, um ponto importante foi que eu tenho hoje é meu sócio, o Crisóstomo. Ele é lá de Quijingue e ele estudou aqui também Ciências Contábeis. Ele tinha um desejo muito grande de voltar lá para Quijingue e colocar um escritório de contabilidade. Ele quer fazer o caminho reverso de você, né? E aí ele já tinha o CRC, né, que é o nosso registro do conselho. Eu já tinha passado no CRC também. Porém, eu não poderia atuar porque eu não era formado. Sim. Eu estava no meu último semestre. Aí com isso eu liguei para ele. Rapaz, aí você pensa em ter um escritório? Ele pensa. Falei, vamos fazer uma parceria? Vamos montar um? Ele falou, como assim? Aí lá a gente conversou, aí surgiu em Quijingue a CC Contábeis, né? E hoje a gente tem lá em Quijingue, que é eu e o Crisóstomo. Eu falei, cara, agora eu vou precisar que você confie em mim aí. Você pode me emprestar o seu CRC, né? Pra eu poder atuar lá em Camaçari. Você me emprestar não, você ser o responsável lá pelo escritório. Sim. Ele falou, não, beleza. E aí nisso eu comecei aqui. Então, eu abri 2 negócios ao mesmo tempo. Então, o escritório em Quijingue, a CC Contábeis. E aqui a gente começou a Contas. Sim. Aí você me pergunta, Cris, mas como foi que surgiu o nome Contas? É bom ponto. Bom ponto. Jarek, né, que é quem tinha dinheiro na época. Quem tinha dinheiro. E ele ainda tem muito dinheiro, graças a Deus. Rapaz, daqui a pouco o Bolsa vai ligar pra Jarek. Jarek, quero dinheiro. Ele tem um filho, já estudava fora e tal. Ele falou, rapaz, me ajuda aqui a nós desenvolver uma logomarca, o nome. A gente jogou tudo na mão dele. Eu falei, eu não vou me preocupar com isso aí, eu quero é cliente, quero é dinheiro. Aí ele foi lá com o filho dele, o filho dele deu a ideia e a gente gostou. Era Contas. Porque assim, o ponto é o seguinte, ó, Contas combina com contabilidade. Por exemplo, tinha contas cargas. Qual a lógica? Entendeu? Então, a gente pegou o ponto principal, Contas. Aí era como se fosse a mãe, né? Sim. E aí, tipo, contabilidade, meu caso. Então, Contas, contabilidade. Aí, Joilson, Sim. carga e descarga. Contas, carga e descarga. Que loucura. Então, a gente ia inventar o que é a Contas, ia ser o principal, que a gente ia usar a mesma logomarca, o mesmo material. Porém, cada um indo para o seu segmento. Né? E aí foi quando iniciou tudo isso. E só que no início eu não tive o apoio, né? Por exemplo, em Quijingue, a gente era para ser o contrário daqui. Em Quijingue era para ter muito apoio. Os amigos, os parentes. E a gente não teve. Né? Pela desconfiança. E também por não acreditar na ideia, né? Achar que a gente era louco, por ser novo e tudo mais. Pra você ter uma ideia, meu pai, ele deu pra gente fazer a consultoria lá do hotel 3 anos depois. Então, tipo, nem meu pai confiou. Nem meu pai confiou no filho, né? Mas só que aí a gente isso aí não interferiu porque era desafio. Ainda
Falei, independente, quem confiar ou não, Vamos fazer. Né? vamos fazer. E aqui a gente fez um trabalho lá em Quijingue, eu com o Crisóstomo, saímos lá nos povoados, apresentando no escritório e tal. E aqui, o que foi que eu falei? Eu falei, eu não tenho dinheiro pra investir em nada, vou fazer um cartãozinho. A gente fez cartão, eu saí pra os bairros... Você lembra... É porque... vou perguntar. Você lembra, assim, quanto você tinha, assim, na mão, velho, pra começar? Tipo, você lembra? Rapaz, Eu imagino que não era muito, né? Mas você Não. começou ali, né, velho? cara, eu não vou lembrar exatamente o que tinha na conta, né? Mas Sim. com certeza era menos de 1.000 contos. É meu, velho. Com certeza. É porque... É bom isso, porque, tipo, tem pessoas que às vezes querem empreender, né? E pensam que, pô, tem que conseguir um empréstimo de 100 mil reais. Algo assim, 1 milhão. Alguém tem que investir em mim e tal. Às vezes não, né? Então, eu tinha pouco dinheiro, até porque o meu medo era ficar com fome. Né? Sim. Por isso que eu tive a conversa com meu irmão. Era não poder estar ali ajudando a pagar o aluguel, porque antes eu pagava, dividia com ele. Sim. Aluguel, dividia alimentação, dividia tudo. Então minha preocupação era passar o período, não ter cliente, não ter renda e com isso não poder arcar. Quando ele falou que ele iria arcar, eu fiquei tranquilo. Sim. Eu falei, pô, então nessa parte aí eu não vou ter despesa fixa, né, lá. Mas só que em contrapartida eu tava tendo do escritório. Então, obrigado aí, Paulo, todo esse período. E aí, o que foi que aconteceu? Para poder captar meus primeiros clientes, a estratégia, sem ter muito a noção do marketing nem nada, falei, vou para prospectar nos bairros distantes, né? Porque no centro eu pensei, já tem os grandes escritórios, grandes empresas, então todas as empresas têm contador já. E ninguém vai me dar credibilidade. Sim. E nisso eu saí na minha rua, entregando o cartãozinho, conversando com um, conversando com outro, e aí perguntava, você tem quantos clientes? Pô, tô começando, eu falava, velho, tô conversando, tô começando. Os caras perguntaram. Se você quiser me dar uma oportunidade, Você né? falava como? Não, eu tô começando. Se você quiser me dar uma oportunidade. Imagina você. Eu era sincero, porque não tinha como falar que tinha tem muitos 50 anos. mil. E você tem quantos clientes? Começou Tem quando? quanto tempo? Eu falava, pô, velho, falar a verdade. E aí nisso enrolava, né? Tá bom, vou entrar em contato, não vou. E aí, Jaré, que ele tem uma amiga, né? Que era lá do condomínio, que é o mesmo condomínio que mora lá até hoje, na Estrada do Coco. E ele me indicou ela para poder fazer a folha de pagamento da empregada doméstica. Em 2015. Foi quando a gente iniciou. Aí foi minha primeira cliente, que é Dona Eni. E ela é cliente da gente até hoje. Dona Eni. Dona Eni. Há mais de... 2000. Vai fazer mais de 8 anos, né? Então. Vai ser 9 rapaz. anos. 9 anos praticamente, né? 2015, 2014, faz 9 anos agora em julho, que foi quando a gente iniciou, a Contas iniciou. Vai ter aniversário esse ano, velho? Tem que ter, né? Tem que ter, tem que ser um bolinho pra nós, pra gente comemorar. E aí foi minha primeira cliente, empregada doméstica. Aí você fala, mas Christian, como era que você prospectava? Como era que você dava confiança para as pessoas quando ia conversar, né? Eu sempre falava que sabia tudo. Christian, você sabe fazer folha de empregada doméstica? Sei. Christian, você tem... Sei. Quando lançavam pergunta que eu não sabia, eu vou consultar. Já deu alguma merda assim? Você falou que sabia fazer uma coisa e depois... Deu. Conta aí pra gente, né? Foi o que aconteceu. Nesse mesmo período, o Joilson, ele me indicou o rapaz que foi fazer a instalação do ar-condicionado lá no escritório. A gente era ousado, já era uma sala com ar-condicionado. E aí ele chegou e falou, rapaz, eu vou abrir a empresa com você. Eu falei, show. Como era que abriu a empresa? Ele tava com certa pressa, né? Uma urgência. E eu fui pro Google olhar e tal. Como abrir empresa? Fui ver vídeo. E aí, primeiro passo, fazer a viabilidade. Mandei uma vez, deu inconsistência, objeto social com nome empresarial. E esse cara me apertando. Quando mandava pra análise, era em torno de 2, 3 dias pra Juscelia dar o retorno. Eita, e ele perguntando. Foi uma vez, voltou. E você no meio de perder o cliente... Foi outra vez, voltou. E aí foi umas 3, 4 vezes e nada desse processo avançar. Eu falei, mas como é que faz esse negócio, rapaz? Rapaz... Aí ele me ligou e falou, Christian, ó, vou pra outro escritório, cara. Eu tô precisando, é urgente. Eu falei, vá lá. Eu ia falar mal o que pro cara, não tinha mal o que falar, né?
Mas você nem explicou? Eu ia falar que não sabia. Não, Não não, podia. é com a Gilseb lá que tá. Não, eu tava dando ali a justificativa, né? Mas não sendo verdadeiro. Não falando que as inconsistências era porque eu não tinha conhecimento para aquela situação. Sim. E aí eu perdi, que seria o meu primeiro. Seria o meu primeiro cliente, né? Que foi quando ele foi instalar o ar-condicionado. Perdi. Rapaz. Porque não tinha o conhecimento. Mas faz parte, né, velho? Faz parte do processo. E aí, depois veio o segundo cliente, o Joilson, né? Quando ele abriu ali a contas cargas e descargas. E depois, graças a Deus, foi aparecendo outros. E eu sempre falando isso, que sabia e tal. Mas só que eram clientes pequenos, né? Clientes com Simples Nacional, sem movimento, alguma coisa do tipo. Então eu não tinha sistema contábil. Só tinha um computador. Não sabia fazer muita coisa. Foi o que aconteceu. Chegou uma certa época que eu consegui uma empresa toda pipinada. E essa empresa ela era do lucro presumido. E aí eles precisavam entregar SPED, entregar as obrigações. Só que para poder fazer essas obrigações eu precisava ter um sistema. Falei, e agora? Porque não fechava a conta para contratar um sistema por causa de uma empresa. Pra quem não entende, lucro presumido é a empresa que é lucro presumido é um regime tributário, maior, né? É um regime tributário, não é que é uma empresa maior, são aquelas empresas que não conseguiram se enquadrar no Simples Nacional por algum motivo, ou então que, por opção ali tributária, mas dá mais trabalho. No lucro presumido. Isso, mas resumindo, dá mais trabalho. Porque tem outras obrigações Sim. e declarações que precisam ser feitas. E essas declarações precisam ter um sistema. E eu não sabia precificar, porque eu queria cliente. Rapaz. Então, o cliente que chegava na minha porta, se ele me desse 10 reais, eu ia pegar. Porque eu queria. Um negócio de ficção. É que eu falei, ó, eu quero aprender executando. Isso aí eu acho que eu fui sabido. Porque eu não saí fazendo curso, eu não saí doido atrás das coisas de estudo, de conteúdo, não. Eu falei. Você deixou a vida te ensinar mesmo, né? Quebrando a cara. Falei, o que aparecer, eu vou falar que eu sei. Vou conversar. Vou precificar de alguma forma, não sei como. Vou tentar precificar ali da melhor maneira. Se eu precificar errado, coloquei na minha cabeça. Se eu precificar errado, tô aprendendo. Se eu precificar certo, show, vou ganhar dinheiro. E aí, com esse cliente, foi o que aconteceu. Quando precisou fazer essa declaração, falei, pô, não tenho condições de ter um sistema contábil. O sistema contábil é caro, né? A mensalidade, implantação e tudo mais. Aí, meu irmão tinha um amigo que estudou com ele, né? Falei, rapaz, aí eu conheci ali um dia em um boteco, conheci, eu falei, vou falar com esse cara. E aí eu liguei pra Samuel da SS Contabilidade, foi meu anjo na época. Aê, Samuel! Eu falei com ele, falei, cara, tô com a empresa assim, assado, só que eu não tenho um sistema e também não sei, e aí? Ele falou, cara, vem pra cá, pode vir pra cá que eu lhe ensino. Ele abriu as portas do escritório dele. Humildade da poxa, né, velho? Querendo não, você ali tava como se fosse um concorrente, então, a gente né? não se viu, ele não viu como concorrente. Doideira, velho. Ele viu ali como um amigo, uma pessoa que ele tava ajudando e sem interesse. E nem cobrou nada? Não cobrou nada. Pô, ele que falou, da hora, venha pra cá que aqui eu lhe ensino. Por mais pessoas assim no mundo, né? Por mais pessoas assim no mundo. E aí, nisso eu fui, ele teve toda a paciência, me ensinou ali e tal. Aí ele falou, você vem ou durante o dia, ou então se você quiser, você vem à noite. Ele sempre sai, até hoje ele sai um pouco tarde do escritório. Aí eu falei, eu vou à noite, porque durante o dia eu vou captar cliente. Sim. E aí eu ia à noite pra lá, pra entregar a parte fiscal. Aí, uma certa época, surgiu uma regularização de um produtor rural, né? Pra poder fazer o recolhimento de folha de pagamento, INSS. Eu não sabia pra onde era que ia. Aí ele falou, venha pra cá que eu lhe ensino. Rapaz, aí ele foi lá, me ensinou. massa, velho. Aí eu anotava os passos e tal. Quando foi na segunda, falei, já tem 2 empresas. Não, uma era regularização, era serviço avulso. E o outro era recorrente. Falei, pô, vou ter que tomar vergonha na cara aqui, né? Ficava abusando o cara. Aí eu comecei a pesquisar e vi lá um sistema. É contábil. Sistema contábil, que era um dos sistemas mais baratos na época.
Era um sistema que você não pagava mensalidade, que era tudo que eu queria. Era como que eu Era como que eu adquiria o sistema, fazia um pagamento único, adquiria o sistema, e aí depois ele era meu, né? Eu tenho ele até hoje aí. Não uso mais. Não uso mais. Mas eu tenho Ele é tipo o quê? Tipo o Gerson? ele é um sistema contábil, não. Ele é similar ao domínio. Ah, sim, Similar que o que eu DP falo usa, né? isso, que são os departamentos, né? Departamento fiscal, contábil, pessoal. E aí nisso comecei com esse sistema. Uhum. E aí comecei a me bater em uma coisa, em outra. As coisas começaram a andar independente. Onde ali eu já fazia já atendia os clientes sem precisar de Samuel. Sim. Que massa, velho. E aí foi quando iniciou foi quando começou a trilhar mais essa trajetória. Então, tipo, 2015 eu tinha ali 2 clientes, que a gente iniciou em julho. Em 2016, olha a evolução, eu tinha 7 clientes. Parabéns. Aí, 2017, eu tinha aproximadamente... Todos esses você foi Tinha arranjou na rua. aproximadamente Todos 15 esses. clientes. Então, como eu tava aprendendo muito, eu não podia captar muito cliente. Até porque também eu não sabia como era que eu iria captar, só tava entregando cartão. Mas se chegasse muito cliente na época, eu ia ficar doido. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Não sabia nada. Eu trabalhei... No caso, a faculdade não ensinava muito. Eu já vi algumas pessoas falando que a faculdade de contabilidade, quando você chega pra fazer, tipo, na prática mesmo, tipo assim, quase é tudo novo. Isso. Eu já vi pessoas falando isso, né? Na verdade, a faculdade são muitas disciplinas, né? Então, Sim. tipo, custo. Vou usar custos para empresa de pequeno porte, uma empresinha, um MEI, por exemplo. Aí, um lucro real, aí vai depender, só que é tudo teoria. Sim. A gente não tem a dor ali do dia a dia, a gente não sabe como é que realmente funciona. Então eu costumo falar que eu aprendi, lógico, algumas coisas na faculdade, mas hoje o que eu sei foi o que eu aprendi no dia a dia, né? Naturalmente, para não falar naturalmente, né? No dia a dia ali com os clientes. Então pegava uma dificuldade ia estudar, pegava outra ia estudar. Eu não saí preparado da faculdade. Né? Então, foi o que aconteceu. Eu fui tendo poucos clientes a cada ano. Até quando chegou a situação, eu falei, eu preciso ter alguém que possa me ajudar, né? Aquele sonho, meu primeiro funcionário, né? Meu primeiro colaborador. E aí foi quando eu conheço tem uma amiga até hoje, né? Que é a Luziene. Hoje ela ela é engenheira ambiental, tem a Nexus Solar, é empresária. Show. Aí eu falei, cara, me ajude aqui. Ela falou, você vai me pagar quanto? Ela depois falou, não, o que você puder pagar, você paga, o que não, a gente vai se ajudando aí. Só que ela não era uma pessoa da área contábil. Ela estava estudando engenharia ambiental. Totalmente diferente, né? Sim. Só que ali pelo vínculo e sem saber como era que contratava, sem também ter muitas condições. Eu falei, vamos cá, vamos se ajudar. E aí nisso tentava passar uma coisa, aí ela, Cris, eu tô tendo dificuldade. Até quando chegou um momento, acho que ela deve ter ficado lá uns 6 meses, 7 meses. Falou, vai dar mais certo não aqui. Não tô entendendo muita coisa, deixa eu ir pra minha área que é melhor. E aí foi quando eu abri uma seleção, né? E tive a indicação de Isabelle. A Isabelle! E aí Isabelle, quando veio pra conversar, eu lembro até hoje, ela tava em Lagoinhas, ela falou... Não, mas se quiser eu tô aí amanhã. Eu já falei, pô, essa menina é retada, né? Tá querendo. Tá querendo. Aí ela foi, a gente conversou. Mas a melhor coisa, e foi a sorte dela, pra você conversar, pra você fazer uma entrevista quando você não sabe, é encontrar uma outra pessoa que não sabe fazer uma entrevista, né? Então era conversa de dois ali, não, eu pessoas falei que não o que eu precisava, mas não sabia como. Eu falava, ó, vamos aprender junto. Mas depois você falou ela que não sabia também, não? Não, sério, eu ia falar que não sabia. Postura de chefe, postura, Mas só que aí depois, quando ela entrou, falei, agora vamos aprender junto aqui, que eu não sei muita coisa não também. E aí um ponto principal, que foi o que realmente eu aprendi, foi na época, voltando um tempinho, foi na época quando eu não tinha sistema, que eu entregava as coisas e fazia tudo manualmente.
foi realmente quando eu comecei a aprender. Sim. Por exemplo, calcular um simples nacional, então Tudo eu ali tinha com que saber a planilha, não sei o fórmula, quê. isso, planilha e tudo mais. Folha de pagamento, na época, eu entregava manualmente, fazia ali o olerite do Excel, então tinha que saber quanto era descontado de INSS, quanto era que pagava de FGTS. Rapaz. Aí foi quando eu fui aprendendo. Por quê? Porque se eu tivesse sistema na época, o sistema hoje faz tudo praticamente, né? Então, se eu tivesse sistema na época, eu iria confiar no sistema, iria ser entregue, iria entregar as suas obrigações, suas declarações, porém, eu ia estar refém. Se Sim. estava certo ou se estava errado. Não sabia. Então, isso foi uma das coisas que foi árdua na época, né? Porque tinha que fazer muita coisa manual e tal, mas que eu aprendi muito. Pô, Então, que massa. foi através do manual, né? Que eu consegui ali a fazer. E aí nisso a gente veio conquistando poucos clientes. Era média de 7, 8 clientes por ano. Então, os clientes eram por indicação. Eu era conhecido, não tinha conhecimento nenhum. Não tinha divulgação, não tinha marketing, não tinha nada. E aí foi, Pô, Gil, foi massa, todo o porque nosso início, né? a parada é porque tem muita gente que não dá o primeiro passo, porque espera ter tudo pra dar o primeiro passo, né? E, tipo, você falando isso aí, a mensagem que, tipo, clara e real é que às vezes é preciso na vida ir como tá. E você vai aprendendo ali no processo mesmo, né? Tipo, não espera tá tudo favorável pra seguir, né? Na verdade, você tem que fazer o seu ambiente, você tem que fazer o seu futuro, né? Sim. Eu acho que tem pessoas que dão sorte. O filho de Neymar. Tem pessoas que dá sorte, consegue ali suas coisas com facilidade e às vezes vai caindo ali nas oportunidades e segue sua vida, né? Sim. Mas outras é você, a grande maioria é você que precisa realmente fazer o seu ambiente, fazer o seu futuro, projetar e correr atrás. Sim. Independente se alguém tá lhe apoiando, se não estão lhe apoiando, você tem que colocar na sua cabeça o que é que você quer. Então, o que é que eu queria? Eu queria ser independente. Nossa, Não mano. depender de meu pai, não depender da minha mãe. E ter alguma coisa. Se não desse certo no escritório, não sei o que é que eu iria fazer. E hoje, assim, velho? Porque esse é o início, mas hoje quando você olha assim, você vê assim, tipo, mais de 20 funcionários, uma galera trabalhando assim tal, no escritório, assim, grande, uma van, né, o prêmio Nossa Metrópole e tal. Você fica assim, não bate assim, rapaz, que viagem, velho. Tipo, deu certo. Bate esse negócio assim, como é isso? Então, eu sou muito doido, né? Você mesmo sabe que é muito difícil eu estar satisfeito Sim. com tudo isso, com as coisas que acontecem. Então, eu sempre procuro fazer algo a mais. E o que foi que aconteceu? Eu vou chegar na sua... Vou Não, responder vai, no fica instante. fácil. Tô falando assim, porque tem muita reunião. Em 2020, foi onde teve... Você lembra que eu falei que a gente estava conseguindo em média 7 clientes por ano? Sim. Quando foi em 2020, eu já tinha cabeça de procurar cursos, imersões. Aí foi essa Fora. época que você falou, agora tem que Isso. fazer curso. E aí, não, antes, 2017, quando tava ali tendo uma condições, eu fui para São Paulo. Tinha um desejo de fazer o curso com o Anderson Hernandes, um influencer aí da área contábil. Falei, vou para lá. E eu fiz o curso de marketing e vendas. Fiz uma imersão com ele 2 dias. Aí voltei com a cabeça louca, velho. Aí falei, vou investir em marketing. E aí nisso eu era tudo, velho. Eu era um cara arretado, eu era contador, eu era marqueteiro, eu era vendedor, eu era limpador, eu era Sim. cozinheiro, tudo. E em 2020, comecei através de um cara que eu conheci lá na imersão, Roberto, né? Ele falou, cara, eu tô investindo aqui, tô fazendo uma campanha no Google que tá dando certo. Falei, velho, você tá em São Paulo, eu tô na Bahia. Me dá um copia e cola da sua campanha aí. Tipo, isso deixando no Google, né? No Google. Então, assim, eu sempre... não é que eu era interesseiro das coisas, né? Mas eu pedia ajuda às pessoas que poderiam me ajudar. Sim. Eu cheguei pra ele, a gente já tinha uma amizade e tal. Eu falei, cara, vamos fazer um copia e cola aí? Ele falou, demorou.
Aí a gente abriu uma sala no Meet, ele foi falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz. E ele nem é, ele é também igual você. É. Aí, como pensa que não, 15 dias mais ou menos começou o pingar lead. Lead. Eu falei, porra, Lead, pra quem não sabe, é cliente chegando. É, cliente que levanta a mão ali que tem interesse, né, na sim. nossa campanha. Falei, pô, esse negócio vai dar certo. E aí, qual é o nosso diferencial também que a gente teve? Ter um setor comercial. Sim. Porque antes chegava Não tinha lead, ainda? não, já tinha, em 2020 já tinha, mas só que anos anteriores, meses anteriores, chegava lead, mas eu não tinha tempo pra ficar ligando, pra explicar e tal, e aí eu perdia muito. E aí eu ligava um dia, 2 dias depois, o cara já tinha arrumado outra contabilidade. E em 2020, quando isso aconteceu, em julho mais ou menos, a gente já tava com o setor comercial aqui. E eu ralei pra implantar. Passou-se aí alguns colaboradores e a gente não conseguia implantar, né? Não conseguia converter e tal. E aí foi quando a gente acertou na veia. E Bruna iniciou com a gente. Aí, Bruna! Que tá até hoje aí. Quando ela iniciou com a gente. E ela começou a desenrolar. E aí entra um cliente, entra outro. E aí nisso a gente tinha 4 colaboradores. Né? Em 2020 foi quando a gente mudou de sede. A gente tava no centro. Eu dividia com os outros, né? E falei, ó, vou ter que ir pra minha sede própria agora. Foi quando você mudou Foi lá. quando a gente mudou pra cá. E em 2020, não foi? Foi a pandemia, se eu não me engano? Não, foi um pouco antes que você viu. Um pouco antes ali. Foi, né? Não, acho que foi, não lembro. E aí, eu tinha 4 colaboradores. Quando a gente mudou pra cá, eu projetei o escritório aqui a contas pra 8 colaboradores. Esse aqui. Esse. A gente mudou pra cá. Eu projetei para 8 colaboradores. Foi o que aconteceu. Em 2020, em julho, a gente começou essa campanha. A gente tinha 54 clientes. Tudo indicação. Tudo indicação, de 2015 até julho de 2020. Sim. Essa pegada de 7, 8 por ano. Quando chegou julho, o negócio começou a dar certo, essa campanha, que eu devo esse cara aí, Roberto, até hoje. Alô, Roberto! A RSP Contabilidade. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E aí começou a dar certo, que a gente começou a converter. Converter, conquistar, né? Fechar contrato. E o que foi que aconteceu? A gente finalizou 2020 com 102, 103 clientes. A gente dobrou, a gente conquistou uma quantidade de clientes onde em 5 anos, de 2015 até 2020, a gente não tinha conseguido. E a gente conseguiu fazer isso em 6 meses, né? Julho até dezembro. Aí, só que aí vem a situação, quando você cresce... Sim. Deu BO? Deu algum BO assim, velho? Assim, nesse processo de crescer rápido demais? Você lembra assim, alguma coisa que, pô, velho, um cliente que veio e aí você não tinha estrutura pra atender e deu merda, assim. Não, eu sempre fui desenrolado, velho. Nada. Precisasse ficar até mais tarde e tal. Eu sempre precisei, nunca tive preguiça de trabalhar. Quando vinha, eu trabalhava de domingo a domingo, ficava até mais tarde, não tinha horário. O que precisasse eu fazia. Né? Os colaboradores ali cumprindo seu horário, tudo certinho, nunca explorei. Aí eu tinha que ficar. Sim. Né? E aí, quando a gente conseguiu essa conquista de clientes, a gente precisou... Eu tinha projetado para 8 pessoas o escritório, 8 colaboradores. Então a gente precisou aumentar a equipe. Aí vem estrutura, né? Só que como é que você vai ser o líder de uma equipe se você não está preparado? Nunca fui líder de equipe. Eram 4 pessoas. Né? Aí, era ali mais de boa, né? Isso, então nunca teve BO, porque também eu nunca tive pena de gastar. De investir, na verdade, em colaborador. Então, na medida que entrando, eu ia colocando colaborador. E entrando, eu ia colocando colaborador. Precisa disso, manda colaborador. Fazia a seleção do meu jeito ali quando gostava. Pô, uma pergunta que eu tenho a fazer, assim, bem sincera, assim. Pro empreendedor, que tem cara que pensa assim, pô, pra que um colaborador? É só um gasto a mais. Tipo assim, qual que é a importância do colaborador, assim, Cara, o colaborador, ele é o coração da empresa, né? Sim. Colaborador, por exemplo, aqui na Contas. Se um colaborador faz merda, a gente prejudica cliente,
a gente gera multa para cliente, a gente pode fechar a empresa desse cliente ao depender da situação. Sim. Na pandemia mesmo, muitos clientes da gente chegavam falando: Christian, eu vou demitir fulano, vou demitir ciclano. Ah, mas por quê? Não, porque é o meu maior custo, que é meu funcionário. Falava, cara, eu falava, manda aí seu extrato para analisar. E aí quando via, ele tinha outros gastos desnecessários que ele poderia cortar na época e manter o funcionário dele. E eu começava a mostrar. E aí tentar mostrar para o empreendedor, o empresário, que o funcionário ele não era um custo, e sim um investimento. Sim. Que ele sem aquele funcionário ia ser bem pior. Porque ele ia ter que fazer aquele papel do funcionário. Mas só que, será que ele ia conseguir fazer? Ele ia ter tempo, ele ia ter habilidade, ele ia ter tudo isso? Não ia, né? Sim. Então, tipo, funcionário pra mim é o coração da Contas. Sim. É o nosso maior ativo que a gente tem, é colaborador. É quem toma conta dos nossos clientes. Então, tipo, hoje aqui no escritório eu não faço operação, né? Não entrego. Você nem sabe quem é, nunca nem te viu, né? E isso, tem cliente que eu nem não falo, não sei quem é. Né? Esse também era o meu desejo. Um Ter um dia escritório com vários clientes que eu não conhecesse os meus clientes. Sim. Porque era sinal que as coisas estavam andando Sem você. sem isso. Sem mim. E que eu tinha conseguido fazer com que cada departamento tomasse conta e fizesse o que realmente deveria fazer. Então, hoje a gente é departamentalizado. Cada um assume o que precisa fazer. Né? Cada um com suas responsabilidades. Cada um com suas obrigações. Cada um com sua autonomia. Doideira. Eu gosto... Tipo assim, nessa época, é impossível você parar esse tempo pra estar gravando um podcast, né? Isso é impossível. Não, que tava já atendendo Agora cliente, está gravando, tem uma equipe feroz, tá executando aí, entregando massa. tudo. Vamos vocês, time, tamo junto. Enfim, responde agora a minha pergunta, né? Responde minha pergunta agora. Quando você olha pra isso hoje. Então, cara, foi o que aconteceu. Não tô satisfeito ainda, Sim. né? Tudo que a gente já conseguiu. E aí quando foi em 2021, 22 mais ou menos, falei, eu preciso ter um segundo negócio. Eu falei, eu preciso, se caso o escritório não der certo, ter uma segunda fonte de renda. Sim. Aí eu pensei e tal, tem uma cliente que ela tem um supletivo. Não vou nem falar o nome dela pra depois ninguém ir atrás dela. Aí eu liguei pra ela e ela falou, cara, toma conta aí em Camaçaré. Ela tinha um supletivo aqui. Sim. Um supletivo, já fazendo aí a propaganda. Metrópole. Supletivo Metrópole é pra quem não concluiu seus estudos. E você vai lá, você vai fazer a prova e em até 60 dias você consegue concluir seu ensino Certificado pelo MEC, válido por todo o Brasil. Reconhecido pelo MEC, válido e com precinho bacana. Bacana, isso aí. E aí hoje, né, a gente tem um grupo contas, mas só que para responder sua pergunta. Sinceramente, eu acho que até hoje eu nunca parei para olhar o meu passado e fazer essa retrospectiva, né, para me emocionar no sentido de conseguir conquistar tudo isso. Eu sou muito grato, né, pelas pessoas que me ajudaram, grato a Deus e por todo mundo que trilhou comigo, mas eu até hoje nunca parei assim para falar, pô, já tenho tudo isso, tô satisfeito. Você, na sua cabeça, ainda não chegou no que você imagina, né? Hoje a gente tem quantas empresas? Cliente? Num grupo a gente tem quantas empresas? São 7, né? Tá com 7 empresas, né? Num grupo. E todo ano a gente tem novidades. Por exemplo, ano passado a gente conquistou a Van. Sim. Então todo ano a gente vai colocando serviço e vai colocando empresas. Qual é o seu objetivo? Eu não tenho objetivo. Como é que você, pra você assim, como você imagina a conta? Se a conta chegar nesse nível pra mim, assim, não faturamento, assim, mas estrutura, assim, de porra, algo que você sonha. Não sonho. Você não sonha? Você vai só... Eu vou só executando cada dia. Não tenho um sonho.
Não tenho ali aquele objetivo de chegar. Se eu chegar aqui, eu paro. Qual é o meu desejo pessoal? É quando eu for mais velho, ter minha renda passiva para eu poder ficar ali com minha família, Na sem roça. trabalhar. Esse é meu desejo. Sim. Esse é o que eu trabalho cada dia. Só que eu não tenho um desejo em, tipo, quando eu conseguir X clientes, X faturamento, quando eu tiver tantos negócios, não tenho. Você não tem isso. Então é o dia a dia, trabalhando, vendo as oportunidades e gerando oportunidade, né? Sim. Não deixando as oportunidades passar e sempre estar preparado. Eu sempre busco estar preparado para as oportunidades, né? E com aquele olhar empreendedor. Chega no lugar, se vê que dá para empreender de alguma forma e se tiver alguém, é que, por exemplo, você poderia me perguntar, como é que você toma conta de tudo? É, boa pergunta. Eu não tomo conta de tudo. Sim. Eu sou o responsável por gerar aquela empresa, por fazer aquela empresa, aquele empreendimento. Só que aí eu tenho pessoas para poder tomar conta. Tá a importância do colaborador, né? A importância do colaborador. Se dependesse de mim, eu tinha várias empresas. Por que eu não tenho? Porque eu não tenho pessoas para tomar conta. Você fala, mas tomar conta como assim? Você vai colocar na mão da pessoa e a pessoa vai lá e vai fazer o que quer? Não. Eu vou estar trilhando, mostrando os caminhos, né, e aquela pessoa ela vai executar. Que é o papel de, por exemplo, o colaborador ele fazer parte da empresa e ter o desejo de ser dono da empresa. Sim. E aí sim, lógico também, a gente incentivando, mostrando até onde é que pode chegar. Então é isso que eu faço. Ter os negócios, mas só que não é para eu tomar conta operacionalizar, né? Você é uma pessoa que tem muitos negócios, gosta de empreender e o legal é que são ramos assim diversificados. Aí eu quero fazer duas perguntas. Primeiro é um nicho que você deseja empreender aí no dia e outro é um nicho que você jamais deseja empreender, que você tipo, esse não. Não sei. Não sabe? Sabe por que eu não sei? E se eu falar isso pra você hoje, Sim. qual é o nicho que você quer empreender? Eu que tivesse vontade assim de empreender muito em algum nicho, eu já tava procurando alguém pra me ajudar. Sim. Vamos empreender aqui em alguma coisa. Eu já Mas nem um pensamento, não desejo, mas um pensamento. não tenho. Você não tem isso não, né? Não tenho, velho. Eu sou muito não deixar a oportunidade passar e se eu ver que aquele negócio dá certo, tem que fazer rápido. Sim. Porque se deixar aí vai esfriando, aí vai vindo os problemas do dia a dia, a correria e acaba que passa. Sim. Então, contas com PH. Qual foi a oportunidade? Clientes precisando de marketing, Sim. fazer gestão. E aí, Pedro, vamos fazer parceria? Bora. Então, Sim. contas PH. Sim. Então, a gente precisa ser imediatista nesse Sim. sentido de não deixar a oportunidade passar. E não ficar, daqui 1 ano eu vou fazer isso, daqui 2 anos eu vou fazer aquilo. Então você não tem muito negócio de nada, daqui a 5 anos minha vida vai estar assim. Você não tem isso não, né? Eu também não tenho isso. Eu sei, daqui a 10 anos minha vida vai estar assim. Eu não tenho. Meu objetivo de vida... É isso. Tá na roça, com tudo de não boa. é que tá na roça, mas ter renda passiva para poder viver. Sim. Né? Não precisar estar ali trabalhando até os seus 60, 70 anos, no sentido de trabalhando com muita preocupação. Trabalhando, a gente sempre vai Tipo estar nossa amiga, trabalhando. que a gente ama, a Deilza, né? A Deilza não para. A Deilza não para. Mas só que não é por necessidade, graças Sim, a Deus. é que ela gosta ela mesmo. gosta. Isso, então, meu objetivo é esse, meu objetivo de vida. Por exemplo, agora mesmo, você fala, pô, você vai ser pai, você vai querer dar de tudo pro seu filho, tudo que você não teve? Não. Eu quero dar a educação que eu tive. Pra ele ralar, ele aprender, Sim. ele correr atrás. Só que assim, eu posso ser besta, né? Quando ele nascer e querer que dar é o tudo. que a gente imagina, sinceramente. Então eu não sei. Eu não sei o que é. Mas o meu pensamento hoje é esse. Que ele trilha o que eu trilhei. E agora com o filho mudou uma coisa na sua mente? Ou que você, tipo, algum plano que você tinha mais pra frente mudou? Permanece? Focar. Focar ainda mais, né? Porque agora tem as fraldas. Que agora tem as fraldas, agora tem um menino, né? E aí é tudo agora, desculpa, eu tenho que trabalhar mais pra poder dar condições ali pro meu filho, né? Ter uma vida boa. Devido ao seu horário, você tem reunião, eu vou pra atrapalhar.
queria que você falasse mais alguma coisa e vou entrar pro final pro quebra-gelo aqui que eu preparei pra você. Fiquem em paz, são perguntas bem leves pra gente fazer. Eu queria só que você deixasse um recado para o pessoal aí e tudo mais. Hoje o Cris tá com o tempo apertado, né? Consegui aqui na agenda dele esse tempo pra gente aqui. Mas enfim, deixa um recado pro pessoal aí, em geral, assim, quem tem um sonho, objetivo, então, deixa uma mensagem aí. Então, na verdade, o que é que eu falo para cada cliente, para cada amigo, para cada colaborador? Não desistir. É saber o que é que você quer para sua vida. Se você não sabe, é você seguir ali o que você acha. Não escutar muito as pessoas que são negativas. Né? Você sempre tá com pessoas que queiram lhe ajudar, seja na palavra, seja financeiramente, seja lá o que for. E que você não desista dos seus objetivos e dos seus sonhos. A gente encontra muita negatividade, a gente encontra muitas pessoas que falam não. Só que se você estiver preparado psicologicamente, com saúde, fisicamente, você vai conseguir. Até porque tudo isso só vai depender de você. Então isso é o que eu busco, isso é o que eu desejo para cada um. Dificuldades, todo mundo vai ter dificuldades. Todo mundo vai ter que sacrificar alguma coisa para poder estar em algum lugar, para poder fazer alguma coisa. Só que o que é que a gente precisa é realmente estar decidido e correr atrás de cada objetivo. Se você quer empreender, inicie. Vai lá, corra atrás. Se você não quer empreender, se você acha que não é para você, vai fazer o que você quer. Vai ser feliz primeiramente, até porque quando você ficar mais velho, você vai se arrepender. E aí aquele ditado que a gente sempre escuta, né? No cemitério tá cheio de sonhos. Por quê? Porque muitas pessoas não têm coragem de fazer o que deseja, de fazer o que sonha. Então não seja mais uma pessoa, vá atrás. Se for algo relacionado a empreender, procure a Contas Contabilidade. Isso aí. E a gente vai estar aqui para poder voar junto. Então esse é o meu recado. Show de bola, show de bola. Ó, seguinte, agora vamos para um momento aqui, já ou jamais. Como é que é esse momento? A resposta é já ou jamais? Eu vou fazer uma pergunta. Se você já fez, você fala já. Se não fez, ó, esse negócio jamais. Agora que eu sou pai de família, velho. Vamos lá. Vai ser levinho de levinho. Já fingiu rir de uma piada só porque não entendeu? E aí, já ou jamais? Oxi, já várias vezes. O cliente, então. Pra não perder, né? Falam que essa minha risada é falsa, velho. Não, dizem aqui, mas eu não vou dizer isso, não. Pra ninguém saber. Porque às vezes a pessoa tá assistindo, ela vai vir aqui, vai ver essa risada e ela não pode saber desse mistério. Não pode. Jamais comeu algo do chão e fingiu que nada aconteceu. Jamais o quê? Jamais comeu algo do chão e fingiu que nada aconteceu. Direto? Eu sou da roça, pô. Os 3 segundos. Caiu no chão, joga pra dentro e já foi. Que não mata e gorda. Direto. Já fingiu estar ocupado no celular para evitar conversas. Diversas. Não é negócio de já ou jamais, não. Diversas vezes. Jamais dançou loucamente quando ninguém estava olhando. Jamais. Eu acho Você dança todo mundo vendo mesmo. É pra todo mundo ver mesmo. É motivo de alegria. O que teve na compra da empresa fica na compra. Exatamente. E aí, vamos para a penúltima pergunta aqui. Já fingi estar dormindo para não ter que ajudar em casa. Não lembro, velho. Não lembro, nem pequeno? Não lembro. Guri, Pequeno eu devo ter feito. Comprar pão, eu mesmo, direto, já fiz isso. Não, isso pequeno, Então, já, malandro. Né? Agora aqui, eu falei que era a penúltima, mas não, tem mais 2. Jamais usou uma desculpa esquisita para evitar de ir para algum lugar. Esquisita não. Eu sempre coloco, quando não quero ir pra algum lugar, invento alguma desculpa ali que não seja muito pesada. Não sei quem morreu, isso aí não. Né? Então, eu coloco a culpa na digníssima, né? Fala, não quer ir e tal, assim. Não é muito esquisito assim, não. Pai. A mulher sempre salva, né? A gente faz isso. Por que a gente faz isso? Agora a penúltima. Já riu alto em um momento completamente inapropriado. Não, eu sou discreto. Você não é igual a mim, que eu dou risada no momento que precisa. Não, eu sou discreto. E a última pra fechar, já esqueceu o nome de alguém logo após ser apresentado. Direto. Então tem que chamar de meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Tem que ter esses sobrenomes aí, porque a gente sempre esquece. Eu sou muito ruim, eu sou bom de feição, mas de nome eu sou horrível, velho. Fiscal, palmas! Obrigado.
Nesse momento, quero agradecer pela sua presença. Foi rapidinho aqui. Passa rápido, rapaz. Esse negócio passa rápido demais, mas... Vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter breve muitos convidados pra vocês aqui no Pode Contas. E é isso. E vamos fazer. Merece esse programa, merece mais partes aí pra contar. Porque não terminou, tem muito detalhe pra contar ainda. Queria agradecer a vocês que estão aqui ligados. Rapidinho, eu queria passar aqui. Nesse momento, na nossa tela vai aparecer aí um QR Code com o nosso contato da Contas. Aqui, né? É lá no vídeo só, né? Aqui não. Tá bom. Um QR Code lá com o nosso... Você aponta sua câmera aí, quiser conhecer nossos serviços. São mais de 13 serviços que nós oferecemos para vocês, empresários. E é isso, rapaziada. Clica aí, aponta e vem voar junto com a gente, porque é serviço que não acaba mais. Quando você pensa que já é aquilo ali, não. Vem mais serviço para vocês. Então, vale a pena conferir também. Valeu? Aquele abraço, deixe seu like, compartilhe esse podcast com alguém. E é isso, vamos voar juntos. Valeu, esse foi o Pode Contas. Aquele abraço. Palmas, fiscal! O pessoal do fiscal vai pedir aumento. Valeu.